Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao final de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição de número 13. O apóstolo Paulo vai finalizar a Epístola aos Efésios, agora apresentando as armaduras espirituais com as quais nós podemos combater contra o mal, lutar contra as hostes, até porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? E sabemos que há uma batalha espiritual travada todos os dias na vida do cristão, na vida daquele que ama e serve a Deus. Então, fechando agora com chave de ouro esta carta, esta epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo vai apresentar essas armaduras que o crente salvo, ele pode tomar posse delas e vencer todas as batalhas que surgirem à sua frente. Então esteja atento, esteja alerta, preste bastante atenção, porque esta é a última lição do segundo trimestre de 2019 e tem como título A Batalha Espiritual e as Armaduras do Crente, lição de número 13. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória ao crente no campo da batalha espiritual. Sabemos que a verdade da palavra de Deus é o cinto que nos cinge, a couraça da justiça é o viver em retidão diante de Deus, a preparação do evangelho da paz é o calçado com o qual nós devemos estar ali calçados, o escudo da fé é a esperança da nossa salvação, da nossa redenção, o capacete é a nossa salvação em Cristo Jesus, a espada do Espírito, a palavra de Deus, e a oração constante, ela é alimento para que você possa resistir e suportar firme no dia da adversidade. Então, eu espero que você esteja munido aí da sua revista da Escola Bíblica Dominical, da Bíblia Sagrada também, e vamos juntos mergulhar neste oceano do conhecimento de Deus e da sua palavra para podermos vencer todas as batalhas que surgirem à nossa volta. Uma batalha espiritual é travada todos os dias, mas as armaduras espirituais, elas estão ao nosso dispor, e é com essas armaduras que nós vamos vencer o inimigo. Nesta lição, nós vamos observar detalhadamente, como isso se dá no campo espiritual. A leitura diária, segunda-feira, Efésios 6 e 11, todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Terça, Lucas 21 e 36, não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. A oração é necessária, aliás, ela promove um diálogo entre nós e Deus, e a partir desse momento que nós temos este diálogo com Deus, nós recebemos forças, discernimento, orientação para as atitudes que devemos ter. Quarta-feira, Salmos 12, 124 e 7, o escape do crente das astutas ciladas do inimigo, como se dar esse escape. Quinta-feira, Efésios 6 e 13,
para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. Sem elas você não vence, você não consegue vencer. Sexta-feira, Mateus 4, do 1 ao 10, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Quando você faz uso da palavra de Deus, quando você compreende, entende, tem discernimento da palavra de Deus, é muito mais fácil para você vencer essas ciladas. Sábado, Efésios 1:19, a vitória da igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Então, vamos ver aqui na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja-me dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, essas são as palavras de Paulo, finalizando essa epístola aos Efésios, e é de grande ganho para nós. Não tem como você tropeçar se você observa, se você analisa esta palavra. Sabemos que nenhum soldado sai para a batalha sem preparo e sem as armas adequadas para a peleja, sem o conhecimento de manuseio dessas armas. Na vida espiritual do crente não pode ser diferente, sem contar com as estratégias que precisamos ter para vencer essas batalhas. Então esteja atento, meu irmão, meu amigo, e vamos buscar a compreensão desses mistérios revelados na palavra de Deus. Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos: demonstrar no tópico 1 qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Qual é o preparo espiritual que o crente precisa ter? É isso que vamos ver. Apresentar o campo da batalha espiritual no tópico 2. Qual é o campo de atuação do inimigo em relação à igreja e a cada indivíduo em particular? Você precisa ter conhecimento, onde o inimigo está atuando, quais estratégias ele está usando. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, se você tem entendimento do Evangelho, você terá certamente percepção dessas ações, e de posse desta palavra e do que orienta o apóstolo, você certamente será um vencedor. Tópico 3, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nossas armas, conhecer para usar adequadamente. Esse é o primeiro desafio para o que luta. Introdução. Lutar e resistir é o ponto central. O uso da armadura de Deus assegura a vitória em meio à batalha.
lutar e resistir são duas palavras chaves, eu diria assim, dentro desse estudo. Precisamos lutar e resistir, né, aos ataques do inimigo, a essas ciladas arquitetadas pelo inimigo para a derrubada da igreja, para a derrubada do crente. Então, eu destacaria aqui essas duas palavras-chave, lutar e resistir. Luta e resistência. Tá? Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Tópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, capítulo 6, verso 10a, indica que não temos poder em nós mesmos. Se você analisar a fragilidade com que é o homem, de fato não temos poder em nós mesmos, né? Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João 15, 7, 1 João 1 e 3. Não existe ninguém que seja autossuficiente. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a Jesus Cristo por intermédio do seu sacrifício e o Espírito Santo como consolador na vida do crente, certamente nós já teríamos sucumbido, já teríamos sido destruídos. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Capítulo 4, verso 23. Da vida em santidade, 4 e 24. E ser cheio do Espírito, 5 e 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Né? Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. Mas para que isso aconteça, é importante que você tenha comunhão com Deus, e a manutenção do Espírito Santo na sua vida, ela é feita por intermédio de uma vida de santidade, uma vida consagrada, uma vida submissa à vontade de Deus e à sua palavra. Subtópico 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa, arma espiritual, tá? Lucas 21 e 36, a expressão orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, 6 e 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. E é um pedido, quando ele fala de súplica, observamos que não é uma simples oração, é um pedido insistente, com clamor. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1 e 2. Não adianta você clamar, orar e não ser vigilante. Não vai resolver nada, né? Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Esta vigilância constante vai preservar o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124 e 7. Vigiemos em oração e súplica no Espírito, portanto. Seja qual for a batalha que tenhamos que enfrentar, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, nesta vida, o preparo é fundamental antes do enfrentamento. Observe que na vida secular, o advogado que vai defender uma causa, ele se prepara, ele procura se armar de todos os requisitos, né, e autos para poder defender aquela causa. Precisa de preparo, né? O indivíduo que presta um vestibular, ele precisa se preparar também. O candidato que irá fazer a avaliação final, né, e etc, e etc. Na vida espiritual não pode ser diferente. Aliás, devemos estar preparados a
todo instante para não sermos tomados, né, de surpresa. Há um elemento surpresa. O cristão ele pode ser tomado de surpresa. Quando se tem uma causa, por exemplo, no advogado, ele vai advogar uma causa, ele já tem ali toda uma orientação do que ele está defendendo, do que ele vai defender. O cristão não. O cristão ele pode ser surpreendido pelo adversário. É por isso que este preparo tem que ser ainda muito mais aguçado, porque ele pode ser tomado de surpresa. Pense nessa verdade. Tópico 2. Conhecendo o campo na batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Subtópico 1. A expressão ciladas do diabo, 6 e 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador, acusador. Mateus 4 e 1, João 8 e 44, 1 Pedro 5 e 8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja, e crentes em particular também. A igreja de Cristo, algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Essa é uma estratégia do inimigo, e o cristão, o crente salvo, ele precisa ter esse discernimento, né? Gênesis 3, 4 e 5. Segundo, deturpar as escrituras. Ele tenta fazer isso, invalidar as escrituras. Mateus 4 e 6. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Quarto, fazer falsos sinais para que a pessoa se apegue àquela mentira e permaneça nela. É uma estratégia que ele usa. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Quinto, fazer acusações. Apocalipse 12 e 10. Ele é o acusador, né, dos fiéis. Sexto, semear incredulidade. Ele vai pôr tudo, ele vai semear a incredulidade no meio dos homens, né? 2 Coríntios 4 e 4. 7. Promover ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. É o único meio de você combater essas armadilhas, essas artimanhas. Subtópico 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Não é contra o teu vizinho, não é contra aquela pessoa que se declara teu inimigo. Não. Tá? Essas pessoas são apenas instrumentos usados às vezes. Né? Eu costumo dizer isso. Às vezes essas pessoas são apenas instrumentos usados para te tirar do foco, para apagar a tua fé, para, de alguma forma, tirar o foco, tirar a sua atenção. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, 6 e 12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão das trevas. E quando falamos dessa escuridão das trevas, falamos dessa falta de visão e de entendimento, de conhecimento que as pessoas têm do Evangelho. Tem desse Evangelho das Boas Novas que traz a libertação ao homem. Então a pessoa que não tem esse conhecimento, ela está mergulhada em densas trevas espirituais. 1 João 5,19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, 6 do 11 ao 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9. Essa batalha ela vai acontecer tanto na vida de cada crente em particular, com as suas dificuldades, quanto na vida espiritual
do coletivo, da igreja de Deus. E às vezes o adversário ele é tão astuto que ele promove essas dissensões, intrigas, essas batalhas dentro do seio da coletividade. E nós precisamos ficar atentos a isso também. Subtópico 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Então, observe que são forças, né? são poderes que se opõem à vida espiritual da igreja. 6 e 12. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos, isso é fato. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos na negrura das trevas, que sob o comando do diabo exercem domínio. Segundo, eles são malignos, né? Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. O objetivo maior do inimigo é destruir a igreja. Né? Por quê? Porque a igreja ela é a expressão máxima da representação de Cristo na face da terra. Uma vez que ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus. Agora, a igreja é a expressão máxima da representação de Cristo na face da terra. E o maior objetivo do inimigo é eliminar a igreja, sempre foi. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Capítulo 1, verso 21. Né? Todo poder está nas mãos de Deus. É por isso que a igreja não pode temer. Nada acontece sem que Deus permita. O adversário, o inimigo, ele só pode tocar na sua vida, ele só pode tocar na vida da igreja se houver permissão da parte de Deus. E Deus pode permitir? Sim, pode permitir, para provar a fé do seu povo. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó, nos seus bens, em tudo que ele tinha. Deus pode permitir sim, por que não? Mas o importante de tudo isso é observar-se a sua fé, a firmeza da sua fé e a esperança que você tem. Tá? Então fica essa lição maravilhosa para nós. Tópico 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do texto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Capítulo 6, versos 11 e 13. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Subtópico 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus, ela é a verdade. Tá? É a verdade. E quando fala-se de cingir, estamos falando de um cinto, de algo que venha cingir de fato o crente com essa verdade. Ou seja, ele não pode titubear em dois pensamentos, cochear em dois pensamentos, ficar em dúvida, ficar em cima do muro. Cingivos, né? A verdade. Cingivos da verdade. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, segundo Coríntios 13:8.
Letra B, vestida a couraça da justiça. Precisamos andar em retidão, precisamos estar diante de Deus de uma forma que não tenhamos do que nos envergonhar. Viver em retidão diante de Deus e dos homens. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Romanos 5, 1, 2 Coríntios 6 e 7. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, 6 e 15. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, capítulo 6, verso 16, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo do soldado inteiro, o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, Provérbios 30, verso 5. E por último a letra E, e o capacete da salvação, capítulo 6, verso 17. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Nada pode minar a nossa mente. Essa é a função, que nada contrário à palavra de Deus possa penetrar a nossa mente e afetar aquilo que está plantado no nosso coração, a nossa fé. Tem esse significado, tem essa simbologia. Tá? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 e 9. Subtópico 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. 6,17. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Tanto você se defende, né, quanto você ataca. A espada do Espírito. Né? O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Olha quanta simbologia, quanto significado espiritual contém, né, nessas metáforas. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Tá? Segundo Timóteo 3,16, Hebreus 4,12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus 4, do 1 ao 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, Mateus 10, 19 e 20, 2 Coríntios 10 e 4. Por isso que é tão importante para o crente esta defesa. Tá? Conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. 1,19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Capítulo 6, verso 11. Aqui nós finalizamos esse estudo, né, trimestral ali, segundo trimestre de 2020, esperando que você tenha tido bons resultados, bom entendimento, boa compreensão da palavra de Deus e que continue crescendo na graça, no conhecimento de Deus e no entendimento da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e vamos para os próximos trimestres que certamente Deus tem muito a nos oferecer, a nos ensinar, a nos enriquecer espiritualmente.
E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.